porque desprezar a palavra da verdade é o mesmo, né? É o mesmo que fizeram aqueles que Jesus ali curou, né? Os 10 curou e foram, mas só quem voltou para agradecer? Quem? Né? Quantos voltaram para agradecer? Então, acontece que Jesus de Nazaré veio, apregoou para a circuncisão e depois deixou mensagem para todos os incircuncisos, né? Do qual Paulo ali, né? Vocês leem ali bastante o Gálatas 2 todo, assimila ali para entender ali aquela conversa de Paulo, né? Explicando sobre as duas situações. Enfim, nós precisamos entender para avançar para o que ele deseja, que é entender esse mundo espiritual. Se for só para entender o que há nesta vida aqui, né? Enfim, nós não estamos fazendo nada, porque Jesus ele veio trazer vida e vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Mas fisicamente todos não vão morrer. Então vamos entender que pela fé, essa vida em abundância, essa vida eterna que nós ganhamos, que é: se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. E falamos tanto em avançar, passar para outra margem, mas precisamos entender o que é passar para outra margem. É entender a que veio Jesus, né, de Nazaré. Ele foi o quê? Ele veio para trazer a liberdade, a ousadia, o reino espiritual. Quando Jesus veio, o que fez? Então, ali, ele anunciando que estava o quê? Próximo reino, do qual hoje, né, até os dias de hoje, estão difíceis de assimilarem. Então ele veio, ia na cruz, né? O que aconteceu? Tragada foi a morte pela vitória. Então ele trouxe o que? Vida e abundância. Então é esse o ministério de Jesus. Então é nisso que nós precisamos avançar, porque um sistema, né, mudou a forma de culto, né, trazendo costumes, dogmas, regras, né, terrenas, humanas. E então mudou o quê? Mudou o alvo e acontece que o sistema ficou com um escudo para não se ter o que? Lucidez, né? Naquilo que veio, né? Sendo assim para nós a doutrina verdadeira, né? A verdade, do qual Jesus diz: santifica-os na verdade. A sua palavra, Altíssimo, é a verdade. Então nós precisamos assimilar nesta verdade, porque há muitas, né, verdades, né? Cada um quer ter a sua verdade, a sua autoridade, mas nós precisamos encontrar esta verdade do qual Jesus anunciava, né? Então, qual é a verdade para nós? Não é nem a verdade do caminho, que a verdade do caminho foi para os judeus, para Israel, né? Do qual Jesus veio, né? Vai lá em Mateus 15, 24 ali, né? Ele está falando para aquela mulher, não, né? Que não era Israel. Ele disse: não, eu vim para Israel. E depois também, Mateus 10, 5 ali, ele mandou a igreja que ele formou, né, os seus discípulos ali, seus apóstolos ali, ele mandou o que? A igreja ia anunciar, ia atrás em busca de Israel. Ele falou: vocês não vão aos gentios, não vão. Por quê? Ele queria que os gentios ficassem de fora? Não, é porque era preciso que aquela igreja da circuncisão, né, eles entrassem
aquela lucidez daquele reino que estava próximo. E só mesmo Pedro, que foi edificado ali com Tiago, coisa, que eles eram daquele sistema da lei, eles eram daquele sistema ali farisaico, então só eles teriam uma linguagem que eles compreendessem, né? Compreendeu que Jesus estava apregoando. Então eles foram levados para estar anunciando para eles, para Israel, porque já estava sendo preparado, né? Aquele que não era daquele sistema, que foi o Saulo, para trazer assim uma mensagem universal, que era para Israel, para gentio, para grego, enfim, para que hoje nós, pela história, porque tudo é história, né? Tudo é história, hoje para nós tudo é história. Então, por a história, nós venhamos o quê? A ser o quê? Luz uns para os outros nesta lucidez, entendendo a palavra do novo e vivo caminho que foi posto para aquele povo, né? Novo e vivo caminho. Então, a palavra, né, tem que entrar no nosso ser para entender qual é o mistério, qual é a doutrina do qual resistem os terrenos para não entrar neste reino. É o reino espiritual, esse reino que todo mundo fala que é fantasma. Então nós lemos lá em 1 Coríntios 15 sobre tudo isso. No versículo 19 diz: se vocês só querem viver por as coisas terrenas, por só o que está acontecendo aí nessa vida física, vocês são mais miseráveis, que você não consegue assimilar, entender. Então vamos entender, porque desprezar a palavra da verdade é o mesmo, né? É o mesmo que fizeram aqueles que Jesus ali curou, né? Os 10 curou e foram, mas só quem voltou para agradecer? Quem? Né? Quantos voltaram para agradecer? Então acontece que Jesus de Nazaré veio, apregoou para a circuncisão e depois deixou mensagem para todos os incircuncisos, né? Do qual Paulo ali, né? Vocês leem ali bastante o Gálatas 2 todo, assimila ali para entender ali aquela conversa de Paulo, né? Explicando sobre as duas situações. Enfim, nós precisamos entender para avançar para o que ele deseja, que é entender esse mundo espiritual. Se for só para entender o que é nesta vida aqui, né? Enfim, nós não estamos fazendo nada, porque Jesus ele veio trazer vida e vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Mas fisicamente todos não vão morrer. Então vamos entender que pela fé, essa vida em abundância, essa vida eterna que nós ganhamos, que é? Nós vamos começar a assimilar sobre essa passagem, Hebreus 5, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, Hebreus 5, a partir do versículo 11, para nós estarmos assimilando. Beba água, hein? Não esqueça. Nós vamos entender passo a passo, né? Nós que somos a nação, nós não somos mais igreja, né? A igreja era a igreja física, né? Que foi ali edificada em Pedro, né? Pedro, sobre Jesus apontou para ele mesmo, sobre esta pedra, né, que é a pedra angular, vou edificar a minha igreja. Então,
Em Pedro foi edificada esta igreja física, mas em Paulo foi edificada o que? A nação de Cristo. Então, Hebreus 5, a partir do versículo 11, nós lemos assim. O título diz assim: os cristãos hebreus não tinham o que? Progredido. Os hebreus, estamos falando dos hebreus, mas trazendo para nós é a mesma coisa. O homem não avança, não progride, não sai da lei para a graça. Até falam, se perguntam, não, estou na graça, não sei o quê. Mas pelas atitudes, pelos procedimentos, não condiz. Eu sinto muito, mas nós temos que fazer, acho que como está escrito lá em Miqueias, né? Acho que é Miqueias, que é 2:10, sei. Está dizendo, levantai-vos, vamos daqui. Porque o povo está muito acostumado a ficar parado, né, comendo aquilo que eles dão. Mas nós podemos fazer o nosso alimento, procurar o nosso alimento, do qual está pronto, o maná está pronto, como no deserto foi ali, né, clamaram por alimento sólido. Então foi ali as gordonizes ali, né, maná enviado, e assim também é nos dias de hoje. Você quer alimento de verdade? Então vamos comer o maná, que é enviado do céu. Então, Hebreus 5, a partir do 11, diz assim, ó: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Que coisas? Coisas do reino espiritual, do qual ninguém quer falar. Ninguém quer assimilar. Entende? Presta atenção. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. E o que é difíceis de explicar. Difícil, o que é difícil até nos dias de hoje, infelizmente. É difícil de falar de assuntos espirituais, porque ninguém quer saber, ninguém quer falar. E próprios, às vezes, lideranças, né, já taxam como demônios e induzem a outros também a levar a mente para esse lado, e com isso ninguém avança. Ninguém avança para ser filho de Deus, não ser mais escravo, não ser mais ovelha. Porque há um sistema, né, que lutam para que o povo vive sendo ovelhas todos os dias. Mas nós não somos mais ovelhas, nós não somos mais escravos. Nós somos filhos de Deus, nós somos nação. Nós somos nação. Separada para a missão. Presta atenção, hein? Então, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar para vocês, porquanto vós tendes o quê? Tornado tardios em ouvir. Não querem ouvir, né? Se você for ficar falando, querer fazer uma reunião para estar falando do verdadeiro evangelho, do evangelho do novo e vivo caminho, não querem. Querem ficar só nas coisas costumeiras. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Posso, todas as coisas me falam, entendeu? Eu aprendi com fulano. Gente, aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com o Espírito Santo. Então diz assim, versículo 12: pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo o que? Ao tempo de decorrido, tendes o que? Novamente necessidade de que alguém que vos ensine o que? De novo. Né? Ensine de novo. Jesus veio
ensinou, falou do reino que estava próximo, que era espiritual, falou do novo e vivo caminho, né? Quem era Jesus? O segundo Adão, né? Vamos ler, para que nós vamos entender, é preciso entender. Então, Hebreus aqui 5, né? Estamos no versículo 12. Pois tem novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os principais, né, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Porque quando se volta, né, para rudimentos, para dogmas, para as coisas do passado, né? Porque lá em Filipenses 3 está falando assim, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu avançando. Então as pessoas hoje só falam disso da boca para fora, até lê, fala da boca para fora, mas não está deixando nada para trás. Nem a lei eles deixaram para trás, nem a lei, nem as coisas que eram de Israel, que todo entende, entendeu? Que era de Israel, não é para, entendeu? Não é para ninguém nos dias de hoje. Até isso eles não deixam para trás. Os ensinamentos de Israel, eles trazem como ensinamentos para os dias de hoje. Como avançar? Está avançando em quê? Está avançando em quê? Me diz. Então, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Se fica só nessa base, entendeu? Nessa base, nesse alicerce das coisas terrenas, né? É inexperiente. Porque lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, está dizendo que o alicerce é Cristo. Romanos 10, 4 fala que o fim da lei é Cristo. Mas como? Eles querem ficar lá diante do Jesus de Nazaré. Como chegar a Cristo? Então, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É criança. Então preste atenção, é criança. Criança, não é de estatura, mas de entendimento. Nós precisamos, nos dias de hoje, essa transição planetária, é exatamente isso, precisamos ser adultos. Chega de ser criança. Chega de ser criança, se esconder, né, atrás de dogmas, de ensinamentos do vovô, da vovó, de fulano, de ciclano, para não entrar neste novo e vivo caminho. Presta atenção, hein?